Boa noite. Boa noite. Saudamos todos que aqui estão na nossa sede, saudamos os que nos assistem de casa, pelo canal do YouTube. Sejam todos bem-vindos. Estamos nos reunindo mais uma vez, para falarmos de Jesus, já que estamos tão próximos, dele, nesses dias que é como se ele se aproximasse mais. Na verdade, ele está sempre perto de nós, Nós é que esquecemos de nos aproximarmos dele. Então, vamos fazer a nossa oração inicial. Senhor Jesus, sol que ilumina o nosso caminhar. Estamos alegres, Senhor, por nos reunirmos mais uma vez em Teu nome e dos amigos espirituais desta casa para as reflexões em torno da Tua mensagem e das explicações, dos esclarecimentos que a doutrina espírita nos trouxe. Por isso, Senhor, rogamos o Teu amparo e a Tua assistência amiga em mais esta vez. Que nós, que aqui estamos, e aqueles que nos assistem de suas casas, possamos, Senhor, ser envolvidos nessas bênçãos de paz, de harmonia e de aprendizado. Que a Tua inspiração, Senhor, não falte ao nosso companheiro, que hoje nos dará a honra da sua palavra. Em Teu nome, Senhor Jesus, dos amigos espirituais da nossa casa, nós iniciamos o nosso encontro desta noite. Que assim seja. Hoje contamos mais uma vez com o nosso companheiro Rafael, que irá nos falar a respeito do nosso Mestre Jesus. Meus caros amigos, minhas queridas amigas, companheiros que nos ouvem pelas redes sociais, tenhamos todos uma excelente noite, com votos de paz e bem para todos nós. Que Jesus e Francisco possam nos inspirar nessa noite, que já antecede a festividade do Natal de Jesus. Se eu pudesse, eu cumprimentaria cada um de vocês pelo nome, mas se tornaria improdutivo porque a gente perderia muito tempo. Sintam-se todos abraçados, sintam-se todos aí bafejados desde já pelas vibrações que emanam do nosso alto, e da mesma forma aqueles que se encontram em seus lares, nos assistindo pelo canal do YouTube da CEF, possam receber essas vibrações positivas que emanam da espiritualidade amiga. Um dia, uma criança me parou. Olhou-me nos meus olhos a sorrir. Caneta e papel na sua mão, tarefa escolar para cumprir. E perguntou-me no meio de um sorriso o que é preciso para ser feliz. Amar como Jesus amou, andar como Jesus andou, viver como Jesus viveu. Sorrir como Jesus sorria, sentir como Jesus sentia, e ao chegar ao final do dia, eu sei que eu morreria muito mais feliz. Eu não sei vocês, mas para mim, o Padre Zezinho leu o Livro dos Espíritos. Porque quando ele compôs essa canção, nos falando de Jesus, parece que ele leu a questão 625 do Livro dos Espíritos. Porque ele, como ninguém, decanta nos seus versos, na sua canção, qual o nosso compromisso com Jesus? E se vamos falar de Jesus na noite de hoje, seguindo as inspirações da lição introdutória dessa obra, Quem é o Cristo? Nada melhor do que relembrar Jesus em verso, em prosa, em texto, reverenciá-lo desde já. Rezam as tradições do plano espiritual que no mês de dezembro,
por nós estarmos mais afáveis, mais solícitos, mais fraternos e amorosos, Jesus se aproxima mais da terra e nós conseguimos senti-lo de uma forma mais terna, dulcificando o nosso coração, nos preparando para a festividade do Natal, que não é apenas a festividade dos panetones, das rabanadas, do pernil, da farofa, que eu gosto muito, tá, gente? Mas é tempo da gente lembrar do nosso mestre amado. É tempo da gente perguntar a Jesus o que fazer para segui-lo. Como nós podemos agir no mundo de forma a moldar nossas vidas ao sabor do seu evangelho. E nada melhor do que responder essa pergunta do que com a canção do Padre Zezinho. Viver o Natal de Jesus todos os dias é procurar amar como Jesus amou, andar como Jesus andou, pensar como Jesus pensou, viver como Jesus viveu, sorrir como Jesus sorria, sentir como Jesus sentia. E ao chegar ao final do dia, olha que bela metáfora do Padre Zezinho, ao chegar ao fim da encarnação, o final do dia da nossa vida, nós seríamos muito mais felizes. E a pergunta que eu faço para mim, todos os dias, de frente para o espelho está aqui, eu me pergunto, e agora estou perguntando para vocês, nós estamos amando como Jesus? Vivendo como Jesus? Sentindo como Jesus? Tratando uns aos outros como Jesus? É Natal. É tempo de pensar tudo isso. É tempo de nos aproximar das pessoas, como Jesus se aproximava. É tempo de nós sairmos desse burburinho do mundo, porque o mundo não está apenas num burburinho, está uma hecatombe de emoções. E pensar naquele homem incomum, naquele homem incomparável, conforme um estudioso francês, Ernesto Renan, teve ocasião de nos dizer, Jesus é um homem incomparável, porque ele teve o condão de dividir a história da humanidade em antes e depois. Jesus tinha uma forma de lidar com as pessoas, traduzindo em cada expressão, em cada gesto, o amor. E foi por imenso amor a Jesus que um padre negro, falar que negro é bonito é pleonasmo, né, gente? Porque todo negro é bonito. Do interior das Minas Gerais, o nosso Francisco de Paula Vitor resolveu escrever esse livro, Quem é o Cristo? E logo na sua lição introdutória, intitulada Quem é o Cristo?, ele responde com uma citação do Evangelho de João, capítulo 6, versículo 20. Sou eu, não temais. Mas olha a didática de escrita do Padre Vitor, como era chamado pelos Três Pontanos, porque ele foi padre na cidade de Três Pontas, no sul de Minas Gerais. Porque ele não respondeu dizendo quem era Jesus. Ele respondeu dizendo uma frase de Jesus. Quem é o Cristo? O que representa Jesus nas nossas vidas? Bom, se eu perguntasse para um filósofo, talvez Jesus seria um outro filósofo. Alguém que falou de imortalidade, alguém que falou da excelsitude do amor. Se eu perguntasse para um político, talvez respondesse que Jesus foi um político, porque ele tinha ímpetos políticos. Nós sabemos que não a política do mundo, mas uma política celeste. Se nós perguntássemos para minha mãe, católica, apostólica, romana, minha mãe, quem é Jesus para você? Ah, meu filho, essa é muito fácil. Jesus é Deus. Mamãe, Jesus é Deus? Sim, meu filho. A Santíssima Trindade, Deus, Pai e o Espírito Santo. 3 pessoas numa única pessoa. Para minha mãe, Jesus é Deus. E sempre que ela, Deus te abençoe, meu filho, porque nós costumávamos pedir benção. Benção, não era benção. Benção, minha mãe. Deus te abençoe. E às vezes Deus, às vezes Jesus, porque é a mesma pessoa. Se nós perguntássemos para um judeu, quem é Jesus? Um profeta. Assim como foi
Isaac, Isaías, Malaquias, assim como foram os profetas do Antigo Testamento. Se eu perguntasse para um muçulmano, também um profeta, porque os próprios muçulmanos tinham Jesus como um profeta. E para nós, os espíritas, quem é o Cristo? O que Jesus representa nas nossas vidas? Questão 625 do Livro dos Espíritos. Qual o tipo mais perfeito que Deus nos enviou para ser nosso guia e nosso modelo? Olha a pergunta de Kardec. Se Deus enviou, é porque Jesus e Deus não são a mesma pessoa, certo? Até aqui tudo bem? Para ser o nosso modelo e o nosso guia. Se é modelo, é para a gente copiar. Porque a gente pensa em modelo da moda. E as mulheres querem todas ficar magrinhas, ficar bonitas, cabelo para lá, cabelo para cá. Mas o nosso modelo é Jesus. Eu, se quisesse copiar os cabelos de Jesus, não tinha jeito, né? Já pensou cabelos a Nazarena, da cor do latão, partido ao meio? Com esse tantinho aqui não dava. Se é modelo, é para copiar. Se é guia, é para seguir. Quem é o Cristo nas nossas vidas? Alguém que eu devo copiar, alguém que eu devo seguir. Esse é Jesus. Se nós parássemos para fazer a interpretação na escala espírita, questão 100 a 103 do Livro dos Espíritos, quando Kardec divide didaticamente em 3 ordens, em várias classes. Na primeira ordem, na classe dos espíritos puros, nós temos uma primeira classe, espírito puro. Nós conhecemos que um único espírito puro veio ter conosco na Terra. Quem, gente? Jesus. Se nós pegarmos o livro A Caminho da Luz, de Emmanuel, Emmanuel nos diz que além de modelo, além de guia, além de um espírito puro, ele também é o governador do planeta Terra. Quem é Jesus para nós? Um espírito puro, que não é o próprio Deus, mas é um espírito que já fez o seu caminho evolutivo, que é o governador do nosso planeta e que nos serve de modelo a ser copiado e a ser seguido. Mas Francisco de Paula Vitor, ele nos traz uma passagem de Jesus para responder essa pergunta. E essa passagem nós podemos trabalhá-la, refletir sobre ela dos mais variados jeitos. Porque está lá em João capítulo 6, versículo 20. E também é traduzida no Evangelho de Mateus e no Evangelho de Marcos. E a passagem dá conta de que um dia, já ao entardecer, os apóstolos pegavam da barca para atravessar de um lado para o outro. Era muito comum essas travessias, porque as cidades ali na Palestina, elas eram à margem do lago. Para ir de um lugar para o outro, tomava-se uma barca. Chamava-se Tiberíades, Mar da Galileia ou Mar de Genezaré. Mas vamos situar, conhecem a Lagoa da Pampulha, em Belo Horizonte? É mais ou menos do tamanho da Lagoa da Pampulha. É porque naquela época as pessoas não tinham o referencial que nós temos hoje. Então não era bem um mar, era um lago. Então, tomando daquela barca, que provavelmente se encontrava na Decápole, ali mais à direita da Palestina, eles se ingrariam naquela tarde e noite para Cafarnaum. Jesus não foi. Ele ficou porque ele tinha que orar. Os discípulos foram sós. Veio a noite, começou a chover, a trovejar. As ondas fizeram-se mais altas. Você acha que os apóstolos ficaram com medo? Vai afundar. Nós estamos com medo. Será que nós, naquela época, ficaríamos com medo? Eis que vem um homem andando sobre as águas. Os apóstolos olham para aquele homem e dizem, é um fantasma. Assustam-se mais ainda, porque já estavam com medo da tempestade. Agora um homem vem andando sobre as águas. Quando Simão Pedro olha ao longe, era Jesus. Ele estava andando sobre as águas.
E todos dão-se conta de que o mestre vinha na direção. E Simão Pedro resolve testar o mestre. Se és tu, meu mestre, permita que eu vá ao seu encontro. Sou eu, não temais. Venha ao meu encontro. E dá conta o evangelista de que Pedro coloca os pés e vai andando. Mas voltam os trovões, as ondas começam a ficar mais fortes, ele volta a ficar com medo. O que acontece, gente? Afunda. Afunda e Jesus estica a mão. Onde está a tua fé? O levanta. Vão os dois para dentro do barco. E a última fala de todos os apóstolos é a seguinte: de fato, este é o Filho de Deus, aquele que veio ter conosco para ser o nosso Salvador. E agora eu quero pegar essa imagem e trazer para as nossas vidas. Tirar do símbolo e trazer para os dias atuais. Se Jesus nos chamasse hoje para ir na direção dele, nós seguiríamos de pé ou afundaríamos? Mesmo sabendo que ele é o nosso mestre, o nosso modelo e o nosso guia, porque Natal é tempo de pensar nisso. Nós seguiríamos de pé ou afundaríamos? Uma segunda pergunta para mim é reflexão. Eu posso responder por mim. Eu afundaria. E por que eu afundaria? Eu trouxe 4 coisas para a gente refletir. 4 coisas tiradas do Evangelho. A primeira coisa que me faria afundar seria a falta de amor. Porque vejam, qual é a tônica do ensinamento de Jesus nas nossas vidas? Amor. Todos nós sabemos isso na ponta da língua. É ou não é, Ângela? Mas amar, Moisés também ensinou. Está lá em Deuteronômio 6:5. Amarás o teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Está lá em Levítico 19:18. Amarás o teu próximo como a si mesmo. E eu sempre me perguntei, o que Jesus trouxe de novo? O que Jesus acrescentou à lei de Moisés? Tchan, 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 tchan. Sermão do Monte. Mateus capítulo 5, versículos 43 e 44. Ouvistes o que foi dito. Amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Mas eu proponho de uma forma diferente. Amarás o teu inimigo. Orarás por aquele que te calunia. Então o que Jesus trouxe diferente de Moisés? Amor aos inimigos. E por que nós afundamos? Pergunta, porque nós não estamos amando os inimigos. Quem são os nossos inimigos? Meu inimigo é aquele que briga comigo, vias de fato. Será? Vamos pensar na nossa sociedade dos dias atuais. Quem que eu considero o meu inimigo? Tá fácil, né, Ângela? Quem torce para um time diferente do meu. Já pensou, Ângela, se eu fosse amar só quem torce para o Botafogo? Talvez eu amaria a Ângela, o Marquinho, encheria uma Kombi, como dizem as pessoas lá de Itapirona, e mais ninguém. Eu amo aquele que tem a mesma expressão da sexualidade que a minha, porque o diferente está contra a lei de Deus. Eu amo aquele que vota igual a mim. E eu não falo de política, mas a gente precisa tocar em determinados assuntos. Porque esse é o tempo da gente pensar. A gente afunda porque ao invés de amar o diferente, construindo pontes, a gente está fazendo muro entre as pessoas. De um lado, aquele que é espírita, do outro lado, aquele que é protestante. De um lado, aquele que é heterossexual, do outro lado, aquele que é homossexual. De um lado que torce para o Flamengo, de outro lado que torce para o Vasco. De um lado, o que está nessa ideologia política, do outro lado, o que está na outra. E é guerra para tudo quanto é lado. Porque o nosso amor hoje virou um amor condicional.
Eu te amo se você me ama. Se você pensa igual a mim, a gente vai se fechando em clãs, se fechando em grupos. Por isso a gente afunda. Uma vez, Mohandas Karamchand Gandhi saía de uma grande entrevista na cidade de Londres. E uma repórter cristã, ele é hindu, foi perguntar para ele, grande líder indiano, como é que a gente faz para no mundo ter mais cristãos? E é curioso, um cristão perguntando para um indiano como que a gente faz para no mundo ter mais cristãos. E ele respondeu 2 propostas. Que os cristãos comecem a agir como Jesus agia. Essa primeira. E a segunda. Que os cristãos parem de se dividir em círculos, porque isso é um atavismo. Desde Moisés, os cristãos fazem um círculo. Aqui está a raça eleita. Aqui estão os proscritos. Aqui estão os judeus. Aqui estão os gentios. Quando os cristãos começarem a agir igual a Jesus e acabar com os círculos, no mundo nós seremos mais cristãos. E tanto essa é a proposta de Jesus, que no Evangelho de Lucas, capítulo 15, ele conta 3 parábolas. A ovelha perdida, a dracma perdida, a ovelha, a dracma, falta uma. E o filho pródigo. E a da ovelha perdida é singular. Um homem tinha 100 ovelhas, uma se perdeu, o que é que ele faz? Deixa as 99 e vai buscar a que se perdeu. E coloca no ombro e traz de volta. E quem é o pastor, senão Jesus? Ego bonus, pastor sunt. Eu sou o bom pastor. Nenhuma das minhas ovelhas se perderá. Traz a ovelha para o aprisco, porque para Jesus não importa se a ovelha é de direita ou de esquerda, é homo ou heterossexual, se torce para o Vasco ou se torce para o Botafogo. O amor não pode ser condicional. Ah, Rafael, mas como é que eu vou amar o meu inimigo? É do mesmo jeito que eu amo o Zé Heleno, porque o Zé Heleno eu amo de graça. Não. O Evangelho não nos pede isso. Quando a gente abre a questão 887 do Livro dos Espíritos, essa pergunta é feita por Kardec aos Espíritos. Como eu vou amar aquele que eu tenho antipatia? Você não precisa amar do mesmo jeito. Você pode renunciar à vingança. Não devolver o mal com o mal. Não vibrar negativamente na sua direção. Então, amar o diferente, o inimigo, aquele que tem um pensamento distante do nosso, é respeitar, é conviver, é entender que nós estamos numa sociedade plural. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Jesus, sendo o governador do planeta, ele é o governador mesmo dos ateus. E é difícil dizer isso. Talvez existam muitos ateus mais cristãos do que eu. Eu me lembro de um Natal, tempos atrás, um ateu resolveu criar uma campanha. Quem tem fome, tem pressa. E eu me emociono todas as vezes que eu falo isso. Porque eu nunca consegui pensar nisso. Porque eu ainda, quando passo na rua, vejo gente com fome, eu penso, deve ser vagabundo que não quer trabalhar. Até que eu conheci o trabalho de domingo que o Zé Heleno faz, onde não tem distinção. Porque quem tem fome, tem pressa. Estou me referindo a Herbert de Souza, declaradamente ateu, mas tenho certeza que pelo trabalho que ele fez, deve estar numa região pacificada no plano espiritual. Porque no plano espiritual não está só os espíritas, ou só os católicos. É isso que André Luiz nos diz nessa série no plano espiritual. Lá estão todos. Primeiro motivo, então, da gente afundar: falta de amor. Mas um amor direcionado a todos. Porque vejam Jesus. Jesus escolheu como discípulos pescadores, os homens mais humildes de Israel. E diziam as tradições da época, os rabinos costumavam dizer, o que de bom que vem da Galileia?
e Jesus escolheu os discípulos da Galileia. Mas Jesus também transigia com os homens do templo. Porque quando um homem do templo foi pedir a Jesus para que curasse a filha dele, ele vai até a casa e determina a menina que se encontrava num transe cataléptico para que se levantasse. Ou seja, ele transigiu com Jairo, transigiu com os homens do templo, mas também transigiu com os romanos. Lembram-se do centurião romano? Venha à minha casa, Senhor, porque o meu servo está doente. Ele não fazia distinção entre as pessoas. Jesus escolheu uma mulher prostituta para fazer parte do colégio apostólico. Ah, Rafael, mas como isso? Miriam de Migdol foi uma das apóstolas de Jesus. Hoje já reconhecido pela própria igreja. Amar como Jesus amou. Sem criar esses muros. Segunda proposta, pela qual nós ainda hoje afundamos. E nesse é o afundo de marca maior. Perdoar. Essa é a mais difícil. Quando Simão Pedro foi perguntar a Jesus, Mestre, quantas vezes eu devo perdoar? 7 vezes? Relembrando o texto da Gênesis, lá no capítulo 4, porque se Caim matou Abel, deveria ser punido 7 vezes. Aí Jesus, não apenas 7 vezes, mas 70 vezes 7. Relembrando a 6ª geração de Caim, Lameque, que não tinha matado apenas um homem, mas havia ferido um homem e um menino. E se Caim tinha que ser vingado 7 vezes, Lameque 70 vezes 7. Então Simão Pedro, que queria fazer uma pegadinha com Jesus, Jesus vai no mesmo Velho Testamento e diz, vamos substituir essa história de vingança por amor. Vamos acabar com essa questão de que tudo se vinga no olho por olho, no dente por dente. Porque a lei que eu estou trazendo é a lei da misericórdia. É a lei da reconciliação. Quantas vezes a gente vai ter que virar essa moeda? Porque o verdugo de hoje, a vítima de amanhã. Até que pelos laços do amor e do perdão, tudo isso possa romper. Por que nós afundamos? Olha, eu te perdoo. Mas não mexe comigo de novo, não. Porque se mexer, eu solto a besta fera que está dentro de mim. Nós temos muita dificuldade de perdoar. E temos mais dificuldade ainda de pedir perdão. E o benfeitor Emmanuel, na obra O Consolador, questão número 338, quando lhe é perguntado por que nós devemos perdoar 70 vezes 7, que é uma expressão idiomática do hebraico que quer dizer infinitas vezes. Emmanuel responde, porque nós erramos 70 vezes 7. Nós gostamos de julgar as outras pessoas, mas nos esquecemos que nós cometemos os mesmos desatinos. Nós caímos nos mesmos precipícios e julgamos, esquecendo que, como se diz lá em Itapiruna, o nosso telhado é de vidro. Meus amigos, é Natal. Comam as rabanadas, usufruam da ceia, mas se tiver aquele familiar que eu estou na risca com ele já há muito tempo, talvez seja esse o Natal da reconciliação. Talvez não tenha o próximo Natal. Ah, Rafael, você está agorando? Não, não estou agorando. Isso é uma lei da vida. Tem alguém aqui que vai viver até Melquisedeque? Nós temos o tempo de encarnar, mas não sabemos a hora da desencarnação. O WhatsApp da desencarnação do Rafael ainda não soou, mas pode soar a qualquer momento. Vamos acabar com essas broncas, com essas quisilas, com essas encrencas, igual diz o Alberto Almeida. Mas muitas pessoas dizem assim, eu não consigo esquecer. Mas quem disse que perdoar é esquecer? Esquecer é outra coisa. Esquecer quando nós estamos visitados por algum problema do trato psíquico. O Alzheimer, por exemplo, faz as pessoas esquecerem. Mas não quer dizer que elas perdoaram. É diferente.
E o que é perdoar? Você vai lembrar. Porque você vai ver a pessoa, mas você vai ressignificar a mágoa. Porque a mágoa, eu gosto de citar exemplos da zona rural, porque eu vim da zona rural. Vocês já viram uma vaca quando pega a grama no chão? E ela fica mastigando, mastigando, mastigando. Mágoa é isso. A gente fica ruminando o sentimento. E rumina, aí daí a pouco, gastrite, princípio de câncer, dor de cabeça. É porque é uma coisa que eu tenho que colocar para fora. Não ruminar e colocar para dentro. Lembrar sem mágoa. Exculpar a pessoa, porque ninguém tem culpa de nada. Já outras pessoas dizem assim, eu não perdoo porque fulano não merece. Mas quem sabe se ele merece ou não é Deus. Quando eu perdoo, eu não estou libertando a outra pessoa. Eu estou me libertando. Entendem isso? Se a outra pessoa transgrediu a lei de causa e efeito, ela vai colher. Mas eu não preciso cobrar. Eu não preciso ser a adaga da justiça. Já outros dizem assim, mas você quer que eu negue o meu sentimento? E dentro da psicologia eu tenho aprendido que não é para negar o sentimento. Nós temos sentimentos. E eles não são lineares. Eles vão lá em cima, eles vêm cá embaixo. Eu vou ter um momento da raiva, do dissabor, mas eu não vou permitir que isso fique maior do que eu. A proposta é eu dominar o cavalo e não deixar que o cavalo corra sofregamente e eu acabe caindo. Vou ter a raiva, mas não vou deixar que a raiva me controle. E vou a cada dia fazendo novos exercícios para poder tirar a culpa daquela pessoa. Querem um exemplo bem do popular? Seu Carlos, se alguém te dá um fruto podre, você olha para aquele fruto, seu danado, me deu um fruto podre, e vai dando um acesso de raiva, vontade de dar um pescoção. A pescoção foi o menos, tá, seu Carlos? Ressentimento, raiva, torpedeando para dentro. Quem está adoecendo é quem te deu o fruto podre ou você? Somos nós. Não coma o fruto podre, jogue-o fora. Não guarde a raiva, escanteie a raiva. Luísa, se alguém te dá o mesmo fruto podre, agora você vai ver, você me deu uma maçã podre, eu vou te dar uma melancia. Vingança. E a vingança nos faz ainda pior, porque a gente baixa no mesmo diapasão da outra pessoa. A gente se compromete. Quando alguém nos faz o mal está com ela, eu estou me libertando. Agora, quando eu entro no mesmo naipe do ódio, do mal-querer, eu entro junto naquele caldeirão do sentimento negativo. Existem alguns passos? Existem. Alguns psicólogos já traduzem alguns passos para o perdão. O primeiro deles é, se eu não consigo perdoar de imediato, que eu possa desculpar. Tirar a culpa, retirar. Culpa, porque ninguém tem culpa de nada. Na verdade, tudo que me acontece é para o meu bem, é para o meu aprendizado. Eu deveria agradecer a pessoa. Não é para ninguém sair pela rua aí, pisam no pé. Muito obrigado, você foi o agente da minha redenção. Se a gente fizer isso, é capaz de a gente parar no sanatório. Mas tudo que me acontece é para o meu bem, então desculpe a pessoa. É o primeiro passo. Empatia. O que é empatia? Para dentro, pato e sentimento. Entrar no sentimento da outra pessoa e entender por que ela fez isso. Qual é o antes? Porque a gente tem o costume de olhar a foto. Fulano mal, mas a gente não sabe o antes. Não sabe o depois. Não conhece o filme e julga pela foto. Durante a vida inteira eu julguei o meu pai. Mas o meu pai não teve a mesma educação que eu. Não comeu as mesmas comidas do que eu.
não teve a mesma educação religiosa do que eu. Quando a gente faz o exercício de empatia, perdoar fica muito mais fácil. Até chegar no processo de libertação. Porque quando eu perdoo, eu me liberto. Eu subo um degrau. A outra pessoa vai ter que arcar com as consequências. Vem, Simão, sou eu, não temas. Vem, Rafael. Mas às vezes a gente afunda, porque só ama quem nos ama. Porque não consegue perdoar. Há uma terceira possibilidade. Nós afundamos porque nos apegamos às coisas materiais. E as coisas materiais é tal qual um chumbo que pesa na nossa mochila espiritual. Jesus nos diz no Sermão do Monte, Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 33. Buscai primeiro o reino dos céus e toda a sua glória e toda a sua justiça, o resto ser-vos-á acrescentado. Mas aí na hora que Simão Pedro pisou na água, levou ele a rede, levou ele o puçar. Conhece o puçar, gente? Ou não se chama de puçar aqui? Puçar é aquele recipiente onde a gente coloca o peixe depois de pescado. Levou a vara de pescar. Ficou ou não ficou pesado? Afundou. Por que que a gente afunda? Porque muitas vezes o nosso coração está nas coisas materiais. Nós estamos dando valor àquilo que brilha aos nossos olhos e esquecemos dos valores nobilitantes do nosso espírito. Mateus 6, capítulo 21, onde estiver o teu tesouro, também estará o teu coração. Onde se encontram os nossos tesouros? Na caderneta de poupança? Nas ações da Bolsa de Valores? No carro importado? Na casa em Cambuinhas? Gente, não é problema nós termos essas coisas. Enquanto estamos no mundo, eu preciso trabalhar para comprar o leite da Clarinha. E vou dizer uma coisa para vocês. Ela toma leite sem lactose. R$115 cada lata. Cada vez que eu compro uma, eu falei, misericórdia. E a bichinha, se deixar, quer tomar meio litro de mamadeira por noite. Nós precisamos dos bens materiais. Nós temos as coisas, mas não podemos deixar que as coisas nos tenham. Guardaram isso? Ter, mas sem deixar que elas nos tenham. Porque quando nós somos possuídos pelas coisas, nós perdemos o sentido da vida. Por que nós perdemos o sentido da vida? Porque nós somos seres espirituais, perpassando uma roupagem material e não o contrário. Nós nascemos, morremos, renascemos ainda e progredimos sem cessar. Qual foi o grande ensinamento que a última pandemia nos trouxe? O vírus pode nos tirar tudo. Pode fazer a bolsa cair, pode fazer com que aquilo que a gente acha que tem, a gente não ter mais, mas o vírus não tira os nossos reais valores, porque nós somos espíritos. Nós viemos e voltaremos para o plano espiritual. E quando soar o momento da nossa desencarnação, nós não levaremos brincos, carros, dinheiro ou qualquer coisa. E por fim, nós afundamos porque Jesus disse a Simão Pedro, onde está a tua fé? Se tivesse a fé do tamanho de um grão de mostarda, dirias a essa montanha, transporta-te daqui para acolá, e ela se transportaria. Como anda a nossa fé? Será que a nossa fé é robusta? A primeira pergunta que eu faço para vocês, o que é ter fé? A palavra fé, ela vem do hebraico emuná, que migrou para o grego pistes, que chegou no latim fides, até para o português se tornar fé. E nenhuma dessas origens etimológicas dá o verbo acreditar. Mas nós achamos que ter fé é acreditar, mas ter fé não é simplesmente acreditar. Querem um exemplo? Todo mundo acreditou que o Brasil ia ser hexa.
Mas foi, gente. O torcedor do Flamengo acredita que o Flamengo vai ser campeão todos os anos. E ainda grita, eu acredito. Na sexta-feira, lá no meu ambiente de trabalho, céu estrelado, amanhã vai dar praia. Mas são crenças. Crenças são superficiais. Fé é algo mais profundo. Quando a gente busca a origem da palavra, fé é ter confiança. Confiança em Deus. O que faltou a Pedro naquele instante ali foi confiança em Jesus. Eu estou indo àquele que é o modelo e guia da minha vida. Eu hei de ter confiança. Confiança que nós precisamos ter nos dias atuais. Guerra na Ucrânia, mas eu confio em Jesus. Coronavírus no Brasil, eu confio em Jesus. Brigas políticas no Brasil, eu confio em Jesus. Os valores parece que estão em ponta cabeça. Quem está no comando do mundo é Deus. Nós temos 2 trilhões de galáxias. Vocês conseguem enxergar na proximidade dessa conta? Vocês acham que Deus erraria num pequeno planeta, no meio de 8, no meio de 400 bilhões de estrelas, no meio de 2 trilhões de galáxias? Porque tem gente que está descrendo. Tem gente que está achando que de uma hora para outra tudo vai se desagregar. Falta confiança. Natal, então, é época de pensar que um homem incomum, incomparável, deixou as plenitudes celestiais e veio ter conosco. E vocês pensam que aquela época era fácil? Matava-se por nada. Era a época de Anás, de Caifás, era a época de Pôncio Pilatos. Ele veio. É ou não é para ter confiança nele? Mas nós muitas vezes lidamos com Jesus diferente da forma como a gente lida com o motorista de ônibus. Eu, quando pego um ônibus aqui em Niterói, Ângela, eu chego em Itapiruna, já fiz com 5 horas, já fiz com 6, hoje está dando 7 e 8. Mas eu não vou até o motorista de ônibus perguntar assim, o senhor jantou hoje? O senhor tem a sua carteira de motorista? O que eu faço? Eu encosto na cadeira e ronco, coitado de quem estiver do meu lado. Eu confio no motorista do ônibus. Por que nós não estamos confiando em Jesus? Ele veio. E nós afundamos porque a nossa fé é titubeante. Quando está tudo bem, eu acredito. Quando está tudo, lá em Itapiruna se diz assim, mal ou menos, eu começo a ficar contristado, com medo, mas esse é o momento da confiança. Por isso Jesus disse a Simão Pedro, se tivesseis fé, não teria afundado. O nosso compromisso, então, para o ano que vai nascer, para nós recuperarmos nesse Natal, são essas 4 virtudes. Amar, amar mais, amar de uma forma vibrante, amar sem esperar recompensas, amar sem ser condicional. Ah, mas o meu vizinho é um grande desafio, porque você vai conviver com o vizinho não sei quantos anos, você vai viver as turras com ele todos esses anos. Perdoar é tempo de pedir perdão, é tempo de perdoar as pessoas, mas eu não consigo. Dê o primeiro passo, depois dá o segundo, e vamos que vamos, como dizem os jovens, vamos nos desapegar dos bens materiais. Há uma carta que o Mazinho gostava muito de citar, e ele deve estar por aí. Treino para a Morte, do livro Cartas e Crônicas, do nosso Humberto de Campos, que ele dizia, acostume-se a viver hoje a sua realidade espiritual. Se você não vai levar nada para lá, por que você já não se desapega desde hoje? Não é para ninguém virar um ermitão, um eremita,
Ninguém precisa ir para a África hoje, a não ser que queira. E existem grandes pessoas vinculadas ao serviço do Fraternidade Sem Fronteiras. Mas vamos começar o desapego. Vamos começar a dividir. Vamos começar que há gente morando ao lado. Vamos desenvolver a fé raciocinada que nos propôs Kardec. Porque fé raciocinada é a que logica, é a que pensa. O mundo vai acabar? Não, o mundo não vai acabar. O mundo está num processo. E todo processo... Gente, eu recebo umas equações do professor Carlos pelo Instagram que eu penso, que coisa difícil. Porque todo processo de matemática é difícil. Todo processo de transição é difícil. Mas nós vamos resolver essa equação, professor Carlos. O nosso planeta Terra, ele vai migrar de provas e expiações para mundo regenerador. Porque essa condução está nas mãos de Jesus. Ele é o nosso mestre. Caminhando aqui para o fim da nossa conversa, porque eu já não faço palestra mais, gente. Eu gosto é de conversar. Palestra para os grandes oradores, para as pessoas que realmente têm o tino, têm o tato para isso aqui. Eu gosto de olhar nos olhos das pessoas. Eu gosto de abraçar gente. Eu gosto de trazer Jesus na feição de um amigo. Eu gosto de dar as mãos, desejar Feliz Natal. Eu gosto de comer junto, sentar no chão, porque nós vivemos a realidade da grande fraternidade que é a nossa casa, uma grande fraternidade que é o nosso planeta. E era isso que Francisco de Paula Vitor fazia na igreja de Três Pontas. Trazia todos, acolhia todos e falava de Jesus. Quem é Jesus, Padre Vitor? Entravam os mendigos da rua a perguntar. Jesus é a divina estrela, ele respondia. Quem é Jesus, Padre Vitor? Jesus foi aquele que hoje veio até mim e providenciou esse prato de comida para você. Mas nós sofremos tanto no mundo, Padre Vitor. Cada sofrimento nosso, ele respondia. É uma asa libertadora para os dias de paz que todos nós anelamos. Vamos ter fé, meu filho. O Padre Vitor respondia. Quem é Jesus então? Pergunta ao Padre Vitor e ele responde, sou eu. Olha que interessante. Quando Moisés subiu e encontrou pela primeira vez Deus na sarça ardente, quem és tu? Qual foi a resposta, gente? Aqueles que conhecem o Velho Testamento. Eu já vi Josué por aqui, conhece como ninguém o Velho Testamento. Eu sou o que sou. E eu fiquei durante anos no meu catecismo tentando entender a resposta de Deus. Para Moisés, eu sou o que sou. Porque as pessoas têm as mais diferentes visões de Deus, mas Deus é o que é. Ele era antes, ele é agora, ele será depois. Deus não está compreendido no tempo, nem no espaço. Deus é Deus. E quando Francisco de Paula Vitor pergunta, quem é o Cristo? Eu sou. Eu sou a luz do mundo, eu sou o pão da vida, eu sou o Filho de Deus, eu sou aquele que quando me suspender no alto do madeiro, atrairei a atenção de todos para mim. Eu sou aquele que irei, mas continuarei convosco por todos os dias da humanidade. Eu sou o vosso mestre. E não pensem que o mestre é maior do que o seu discípulo. Este é Jesus. Nas palavras de Camilo, é uma estrela fulgurante que permanece ocupando o céu da nossa existência. E nos dias mais sombrios, nos dias mais doloridos, ele brilha, ele pulsa. Porque, como disse Raul no último sábado, nós devemos muito a Jesus. Prefiro substituir esse devemos por amar. Jesus nos ama muito e nós temos um compromisso de amá-lo tanto conforme ele nos tem amado.
Era o Natal de 1873, na cidade de Bordeaux, na França. Lá estavam reunidos alguns trabalhadores do Espiritismo Nascente, reverenciando Jesus, quando se aproxima um espírito. E esse espírito, ao que tudo indica, foi uma mártir dos tempos evangélicos. Alguém que no século III deu a sua vida por amor a Jesus. Mas ela não dá o seu nome. Ela apenas utiliza-se de um criptônimo, um nome fechado, um pseudônimo. Ela já havia dado 2 mensagens no Evangelho segundo o Espiritismo. E agora ela deixa uma oração. Através da médium W. de Crel, ou Watteville de Crel, uma médium francesa. Era a prece de Caritas, porque aquele espírito se intitulou como Caritas. E a oração foi mais ou menos essa: Deus nosso Pai, que sois todo poder e bondade. Dai força àquele que passa pela privação. Dai luz àquele que procura a verdade. Ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Quem souber, vai fazendo devagarzinho. Nós já estamos vibrando. Dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pai. Que a vossa bondade seja estendida sobre tudo o que criastes. Piedade, meu Senhor, para aqueles que não vos conhecem, e esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita que os nobres espíritos consoladores espalhem por toda parte a fé, a esperança e a bondade. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixa-nos beber dessas águas de bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, e todas as dores se acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós como um grito de reconhecimento e de amor. Deus, dai-nos a força de auxiliar o progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade que fará de nossas almas um espelho, onde se refletirá a vossa imagem, hoje, agora e sempre. Que Jesus permaneça com cada um de nós. Um Feliz Natal para todos vocês. Querido amigo Jesus, muito obrigada, Senhor, por esses momentos que aqui passamos nesta noite. A tua presença amiga se fez, Senhor, através dos benfeitores desta casa, dos benfeitores amigos de cada um de nós, e de queridos de cada um de nós que hoje aqui estiveram, envolvendo-nos, acariciando-nos e fortalecendo-nos para os nossos dias, para as nossas atividades. Agradecemos, Senhor Jesus, por mais este ano em que estivemos juntos, sob a tua inspiração, que nesta casa, Senhor, estivemos sempre contigo, através dos nossos estudos, das nossas exposições doutrinárias, das diversas tarefas que a nossa casa se propõe a realizar.
dentro dos preceitos da doutrina espírita, sob a égide, Senhor, do teu Evangelho. Aqui as atividades doutrinárias, as atividades de assistência social aos domingos e a tarefa educacional no remanso fraterno. Nós te buscamos sempre, Senhor, e sabemos que tu não nos faltaste em nenhum desses dias e desses momentos. Mas ainda somos fracos, frágeis. E é por isso, Senhor, que ainda efetuamos as nossas rogativas de amparo, de fortalecimento, de bom ânimo, de disposição para prosseguir. E rogando as tuas bênçãos, Senhor, para o nosso planeta, para as regiões de conflito, Senhor, para regiões submetidas às dificuldades das intempéries, secas extremas, chuvas intensas. Socorre-nos, Senhor, neste momento, para que não afundemos, para que confiemos nos teus ensinamentos e caminhemos sob as águas das nossas dificuldades. Abençoa, Senhor Jesus, a cada um de nós, a todos nós que aqui estamos, os que nos assistem. Abençoa nossos lares, nossos entes queridos. Envolve, Senhor Jesus, os nossos vizinhos, as nossas cidades, o nosso Brasil, Senhor. Abençoa o nosso companheiro Rafael, na sua dedicação aos estudos, à doutrina espírita. Abençoa a sua família. E abençoa, Senhor Jesus, todos aqueles que ainda não entenderam a tua mensagem de amor, tanto encarnados quanto desencarnados, que ainda se dedicam ao ódio, à vingança, ao desamor. Tem misericórdia dos espíritos sofredores, dos suicidas, dos ignorantes. E queremos, Senhor Jesus, rogar finalmente que tu possas nos envolver no retorno aos nossos lares, abençoando-nos, Senhor Jesus. E que tenhamos dias de paz, de tranquilidade, porque sabemos que tu estás conosco. Em teu nome, Jesus, e dos amigos espirituais da nossa casa, concluímos a nossa reunião desta noite. Que assim seja. Nós estamos abraçando a todos que aqui estiveram, os que nos assistem de casa, desejando que todos tenham uma noite de Natal em paz, lembrando do aniversariante da noite, né? Mas nos congratulamos com os nossos amigos, nossos familiares, com aqueles que estiverem em nossas residências. Boa noite a todos.